Hello again, my student. How are you today? Are you good? Let's see a little bit more about verb to be. Então, vamos ver mais um pouco sobre o verbo to be. Então, vamos retomar um pouquinho do que nós vimos na aula passada. Nós aprendemos que o verbo to be significa ser ou estar. E ele tem três formas no presente, né? Então, nós temos as formas am, are, is. E cada uma dessas formas é utilizada para uma pessoa diferente, um pronome diferente. Então, para I, eu, nós usamos am. Então, eu sou ou eu estou, I am. Para you, tu ou você, nós usamos are. You are. Você é ou você está. Na terceira pessoa do singular, nós temos três formas. He, she e it. E aí, para os três, nós usamos a forma is. Então, ele é ou ela está, he is. Ela é ou ela está, she is. Ele ou ela, para tudo que não é pessoa, it is. We are, nós somos ou nós estamos. Então, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural é igual no singular. You are. Então, vocês são ou vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, o they é o plural do he, she e it. No plural não faz diferença. Se a gente está falando de homens, mulheres, animais, objetos, enfim. Então, no plural não faz a diferença. Então, esse é o formato que a gente vai utilizar para as frases afirmativas. Nas frases negativas, nós vimos que bastava acrescentar o not depois do verbo. E aí, a gente conseguia ter uma frase na negativa. E aí, agora, nós vamos aprender as frases interrogativas. So, now, let's see the interrogative. Então, interrogative são as frases interrogativas. O que a gente vai fazer? Vai acontecer algo de diferente aqui. Nós vimos que nas frases afirmativas a gente falava I am, eu sou, ou eu estou. Mas se eu quiser perguntar algo, perguntar se eu estou ou eu estou, e for, né, realmente uma pergunta. No inglês, não basta a gente só fazer entonação de pergunta. Então, nós vamos fazer o quê? Inverter essa ordem aqui. Para perguntas, ao invés de ser I am, vai ser am I. E no final, ponto de interrogação, né? Então, ao invés de you are you? He is, vamos perguntar, is he? She is, is she? It is it? We are we? You are, na pergunta, igual no singular, are you? And they are they? Então, toda vez que a gente for fazer uma pergunta com o verbo to be, nós vamos inverter a ordem. A gente vai colocar o verbo to be no início da frase. Ele vai vir antes do pronome, antes da pessoa. Teacher, você tá doida? Você colocou aqui todos os pronomes, já que não é início de frase mais, com letra minúscula. E o I com letra maiúscula. Não tá errado. Na verdade, é esse que é o correto. O pronome I, eu já disse que I é a pessoa mais importante do mundo, não já? Então, I, eu em inglês, nós vamos escrever com letra maiúscula em qualquer lugar da frase que ele aparecer. No início, no meio, no final, não importa. Sempre vai ser escrito com letra maiúscula, tá? Como é uma letrinha só, precisa destacar na frase, precisa fazer diferença. Então, nós escrevemos sempre com letra maiúscula, independente do lugar da frase.
ok? Então, mesmo eu invertendo a ordem aqui e o I não sendo mais o início da frase, nós vamos escrever com letra maiúscula. Para fazer frases, então, interrogativas, sempre começamos aí com o verbo to be. Ele vai vir antes do pronome ou do nome da pessoa, ok? Então, examples. Examples for you. Posso perguntar para o médico: Am I sick? Eu estou doente? Am I sick? No, you're not. Não, você não está. Are you okay? Você está bem? Are you okay? Are you good? Is he at home? Ele está em casa? Is he at home? Is she a doctor? Is she a doctor? Ela é médica? Is it new? É novo? Is it new? No, it's old. É velho. Are we in the same classroom? Nós estamos na mesma sala de aula. Are we in the same classroom? Are you pilots? Are you pilots? São pilotos? Are they at the school? Eles estão na escola? Are they at the school? Então, o que acontece? No inglês, não basta a gente só fazer tom de pergunta na hora de falar. A gente tem que inverter essa ordem aqui mesmo. O verbo vai vir no início da frase, tá? E aí, por que isso acontece? Por que isso serve? É muito comum, você já deve ter passado por isso. É muito comum, por exemplo, porque no português a gente não tem isso, né? De inverter a ordem para fazer pergunta. E aí, quando a gente está lá aprendendo a ler, na escola é muito comum, né, a professora pedir para a gente ler um parágrafo, um pedaço do texto, para praticar a nossa leitura, né? Para a gente conseguir aí ler corretamente, uma arguição que os professores costumam fazer. Quando a gente está lá no primeiro ano, segundo ano, até o quinto ano, é muito comum o professor pedir para a gente ler uma parte do livro, alguma coisa. Então, fulano, lê o parágrafo tal pra gente. Aí, beleza, a gente vai lá ler o parágrafo. A gente começa a ler, de repente a gente vê que tinha um ponto de interrogação, a question mark. E aí, quando a gente vê que tem esse ponto de interrogação, a gente já tá no final da frase, né? E aí a gente vê que é uma pergunta, temos que voltar no início e ler com tom de pergunta, né? Porque a gente faz uma entonação diferente quando é uma pergunta. E aí, a gente tem que ler de novo. No inglês, a gente não precisa passar por isso. Por quê? A gente já tem o indicativo de que é uma pergunta. Se o verbo tá antes do nome da pessoa ou do pronome, a gente já sabe que é uma pergunta, mesmo sem chegar no final e ver o question mark, o ponto de interrogação, ok? Então, facilita muito ter isso. Então, no inglês a gente tem esse indicativo. Então, inverter a ordem, colocar o verbo antes do pronome, é para indicar que é uma pergunta já desde o início, ok? Então, para isso que serve. Let's practice all the sentences. Listen and repeat. Am I sick? Are you okay? Is he at home? Is she a doctor? Is it new? Are we in the same classroom? Are you pilots? Are they at the school? So these are our questions. Essas são as nossas perguntas de exemplo. Our interrogative sentences. Nossas frases interrogativas. Então,
vamos ver o que muda, né? Como que fica diferente ou não as frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, vamos ver alguns exemplos disso para a gente conseguir perceber a diferença entre um e o outro. O que acontece? Como que a gente forma determinada frase? Eu vou dar um exemplo que a gente vai transformar em negativo e interrogativo, ok? Então, frase afirmativa. Affirmative. She's a doctor. She's a doctor. Ela é médica. Ok, eu estou afirmando, estou contando que ela é. Agora, se ela não for, eu vou colocar então na negativa, né? She is not a doctor. She is not a doctor. Ela não é médica. Ok. E se eu quiser perguntar para você se ela é médica? Interrogative. Interrogativo. Aí a gente vai fazer o quê? Então, aqui, ó. Da afirmativa para negativa, a gente acrescentou not. Ele que informa pra gente aqui que é uma frase negativa. Agora, na frase interrogativa, nós vamos colocar o verbo to be na frente do pronome. Ele que vai indicar que é uma frase interrogativa. Is she a doctor? E ponto de interrogação, né? Is she a doctor? Então, além do ponto de interrogação, a gente coloca o verbo to be na frente do pronome. Ele vem primeiro, ok? So, let's practice. She is a doctor. She's not a doctor. Is she a doctor? E nessas frases, além disso, a gente pode usar contrações, né? Então, she is a doctor pode ser she's a doctor. Na negativa, she is not a doctor. Temos duas opções de contração. She's not a doctor or she isn't a doctor. E na frase interrogativa, na pergunta, não tem contração. Então, a gente não faz contração nas perguntas, pelo menos por enquanto, ok? Então, aqui nós não vamos ter contração. Então, esses aí são frases que encaixam no exemplo para a gente ver a diferença. Como que a gente forma uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma frase interrogativa, ok? E aí, eu disse para vocês que não basta ser o pronome, não precisa ser o pronome she para a gente usar a determinada forma do verbo to be. Se for um nome, por exemplo, se a gente estivesse falando aqui, Joana. Joana é um nome de mulher. Se é nome de mulher, eu usaria o pronome she. Se eu uso a forma is para o pronome she, eu também vou usar a forma is para o nome Joana, ok? Então, se a gente estiver falando do nome de alguém, o nome de algum lugar, no singular ou no plural, a gente vai fazer uma substituição mental, uma substituição imaginária de qual pronome a gente usaria no lugar daquele nome. Se eu usaria aquele pronome, eu vou usar a mesma forma do verbo que eu uso para o pronome, eu vou usar para o nome ou pros nomes, ok? Então, não precisa ter o pronome na frase para ter essas formas do verbo que nós aprendemos. A gente pode fazer uma substituição mental e colocar a forma do verbo corretamente, ok? So now we know all about verb to be. Not all. Agora eu disse que agora nós sabemos tudo sobre o verbo to be. Bem, não tudo, porque a gente vai ver mais utilizações do verbo to be mais pra frente. Mas a gente já sabe para que ele serve, como que a gente utiliza corretamente, já sabemos formar frases afirmativas, negativas e interrogativas com o verbo to be. Então, já conseguimos praticar bastante. Não esqueça de baixar os seus materiais de estudo para praticar,
Faça frases novas. Você treinando a sua criatividade, a sua imaginação, você também está praticando inglês e você vai estar antecipando situações para quando você realmente for falar inglês com alguém. Então, faz muita diferença, é muito eficaz você praticar suas próprias frases. Então, pega essas frases de exemplo que eu dei, frases dos diálogos que eu deixo para vocês nos materiais de estudo, troque, faça novas frases, faça novas conversas, pratique cada vez mais para a gente conseguir realmente evoluir no inglês, ok? So, study a lot, estude bastante, take care, se cuide, and I see you in our next class. E eu vejo você na nossa próxima aula, ok? Bye, bye!